Falei, esse é o ponto. É o que vai dar certo. É o que eu vou fazer pelos meus filhos. É o que eu vou fazer como mulher para mim e para outras mulheres. Porque tem outras Renatas que passam por isso o tempo todo. Tem outras Renatas que têm o seu filho do lado o tempo todo. Tem outras Renatas. Quantas Renatas existem? E o que eu posso fazer? Enfim. O que aconteceu? Aí vem a violência jurídica. Que você entra com os processos, mas você tem que ter dinheiro para cá o fórum, para cá as despesas, para cá com o advogado, porque é justo, as pessoas precisam receber. Só que a gente não tem, a gente se esvazia economicamente, financeiramente e emocionalmente, você não tem mais como. Eu fiquei 1 ano e meio doente, separada, desempregada, lutando na justiça, lutando. E você imagina, deixei o Breno com o pai, porque eu não tinha condição de dar comida para meus filhos, o Marco se virando, e na minha companhia, até porque eu não podia abrir mão dele. Em alguns momentos eu abria, eu mandava ele para casa dos amigos, quando a situação ficava muito ruim, eu mandava ele para casa dos amigos. Ah, um detalhe importante. Quando eu saí da delegacia depois do exame de corpo de delito, para onde eu ia se eu não tenho família? Eu tenho imóvel, só que estava com a energia elétrica desligada. E aí eu fui para casa de uma amiga, que ela em 2 dias me colocou para fora da casa dela, eu e meu filho. E aí eu fui entender que ela tinha vivido coisas piores que eu e que ela nunca tinha contado para ninguém. Então eu também não entendi porque ela me pôs para fora da casa dela. Aí eu comecei a entender. E aí eu entendi que a violência aconteceu na véspera de feriado, porque era a véspera do aniversário de São Paulo. Aí eu comecei a mapear. Eu entendi que a violência contra a mulher só acontece em datas comemorativas, feriados, datas comemorativas, finais de semana. A violência contra a mulher só acontece, a crescente, é no calor. Hoje é um dia frio, hoje não tem agressor. Que dia é hoje? Da semana quarta? Quinta é um pouco mais complicado, mas segunda, terça e quarta não existe violência contra a mulher. Existem casos esporádicos, a maioria não existe. A violência ela é presente no calor. A violência ela é presente véspera de feriados, datas comemorativas, carnaval, Natal, Ano Novo, como foi a minha véspera do aniversário de São Paulo. Então, tudo vai se encaixando, Cris. Tudo vai desenhando um formato, assim, para você ver como Deus é maravilhoso, como Deus tem um propósito nas nossas vidas. Lembra aquela 5ª cirurgia que eu tinha que fazer? Uhum. Lembra aquela dor que eu tinha, aquela deformidade? Cadê aquela dor e aquela deformidade? Não tem. Eu fui me recuperando. E fui entendendo. Você fez a 5ª cirurgia? Não pude fazer. Ele cortou o plano de saúde e doenças pré-existentes não podem ter plano de saúde. E ele cortou na véspera de eu ir para... Ele cortou. Tudo bem? Beleza. Aí eu fui entendendo as deficiências de todas as esferas. Eu passei por todas as deficiências. Então eu não tinha para onde ir. A mulher precisa sair da delegacia. Primeiro, essa mulher, ela precisa ter para onde ir. Ela precisa ter um acolhimento. Então o que eu criei? Como que eu criei o Sentinela do Bem? Vamos sair de mim, vamos falar do Sentinela do Bem. O Sentinela do Bem é uma ação que eu faço há 4... Não quero que seja pesado. Quero que seja legal. Olha que legal que é o Sentinela do Bem. Sentinela do Bem é uma ação que eu faço voluntária, que não é ONG, não é instituto, eu não aceito patrocínio, eu não aceito permuta. Eu dividi São Paulo, capital, em 56 zonais. Tenho hoje 400 voluntárias. Quem são essas ações voluntárias? São mulheres que viveram isso, ou mulheres que querem ajudar mulheres. Na verdade, eu acho que todo mundo tem uma amiga ou alguém que viveu, né? Está no subconsciente. São mulheres. E por que é voluntária? Por que são 400? Porque nem todo mundo pode ir o tempo todo. Então, a gente escala quem pode ir, quando pode ir, como pode ir. Por isso que é voluntária. E o Sentinela do Bem faz o acolhimento, o encaminhamento das vítimas que adentram as delegacias e delegacias da mulher para casas de passagem ou casas por tempo indeterminado. Essa mulher precisa ter para onde ir com o seu filho. Ela precisa tomar um banho, ela precisa botar uma roupa, ela precisa ter alimentação. Acontece nas datas comemorativas. Ela não tem para onde ir. A maioria das mulheres, a família não quer. Tá sem o documento. Pra fazer um hotel, mesmo que tenham dinheiro, olha, mas... Eu vou te falar de eleitos. Sabe por que os eleitos não querem essas mulheres? Porque elas não têm título de eleitor, porque elas não têm documento. O agressor tirou tudo delas. Então, assim, tudo para mim ficou muito claro, tudo para mim, a gente está falando de ano de eleição, tudo para mim ficou tudo claro, tudo é muito claro. Essa mulher perdeu a bolsa, ela não tem para onde ir. Ela não tem dinheiro. Da delegacia da mulher para o IML, como é que ela faz? E o IML é um lugar certo para essa mulher ir? Não. Então, o que eu criei? O Sentinela do Bem. São voluntárias que ficam na porta da delegacia nessas datas comemorativas com um kit, que é álcool gel, bolacha doce, bolacha salgada,
uma peça de roupa. Por quê? Porque eu identifiquei essas necessidades comigo. Eu fazia mais de 10 horas que eu não comia, que eu não tomava água, que eu não me higienizava. Eu estava sangrando, escorrendo sangue, eu estava cheia de secreção. E eu sou todas são Renata, não tem ninguém especial. Não é porque é rico, porque é pobre, porque é mais jovem, porque é mais velha. Muito pelo contrário. A violência contra a mulher, ela é democrática. E todas elas não têm para onde ir, porque umas não querem envergonhar a família. Talvez você não quisesse ligar para o seu pai, porque seria um motivo de vergonha, você estragar o momento do seu pai, você se sentir envergonhada. Talvez você não quisesse ligar para sua família ou para seus amigos para não incomodar, ou porque eles não querem mesmo te ajudar, ou porque sua família não quer mesmo te ajudar. Você, de repente, vai ouvir um Eu Te Avisei, né? Ou o que você fez para ele, porque é mais fácil desovar essa mulher. E essa mulher está com filhos. Então, eu fiquei sem hidratação, sem higienização, sem alimentação. E isso dá deficiência na hora do BO. Porque você está sem o biológico, o seu está destruído, você não sabe relatar. Você precisa. Primeira coisa que eu faço, eu não adentro as delegacias. Nós nos apresentamos nas delegacias, apresentamos que somos do Sentinela do Bem e ficamos na área externa. É proibido fotografar, filmar ou divulgar a vítima em rede social. Totalmente proibido. Você higieniza essa vítima, cobre põe vestes nela, porque ela está desnuda, principalmente mulher. A maioria vem toda rasgada. Porque eles rasgam, eles na hora da violência, isso não aconteceu comigo, o meu foi com o pé, mas de modo geral eles rasgam a parte rosto, seios e essa parte, é uma forma de agressividade, então ela vem desnuda mesmo. Então a gente coloca uma vestimenta nela, higieniza, hidrata, alimenta ela, então ela volta biologicamente a ser um ser humano. Mesmo estando em choque, mesmo tendo perdido, porque naquele momento ela perdeu tudo. Ela perdeu a casa, perdeu a família, perdeu tudo. Ela vai ter que recomeçar do zero. Isso é uma realidade. Não é quando você denuncia a violência, acabou. Começou uma nova violência. Você vai participar de outras violências. Você vai ter a violência da sua família, você vai ter a violência social, você vai ter a violência jurídica, você vai ter outras violências. E você precisa de alguém para dizer para você ali que você vai conseguir, que você tem que continuar. Que isso vai ser um diferencial da sua vida, que você vai chegar até aqui, como eu estou hoje, bem, graças a Deus, que você vai conseguir, mas você vai ter que passar por esse processo. E o primeiro processo é te alimentar, te higienizar, te acolher, te dar um abraço. Não pode emitir opinião, o Sentinela do Bem não emite opinião, nós só fazemos preparamos você para o BO, aí você vai e faz o BO. Feito o BO, as voluntárias ficam com quem está com você. Então, se é um adolescente, levar algo para ele construir, tipo um Lego, tipo um cubo mágico, alguma coisa que tire ele dali. Se é uma criança, uma boneca, um caderninho de desenho, alguma coisa para entreter, para tirar a pessoa da violência, para que ela se sinta amada, olhada, observada, que ela não está sozinha. A história da hidratação, higienização e alimentação eu criei antes da pandemia, baseado no exame de sangue. Quando a gente faz exame de sangue, não tem uma bandejinha, sempre com um monte de coisinha, eu entendi que aquilo era importante. Então, foi daí que eu criei o kit do Sentinela do Bem, que é bolachinha doce, bolachinha salgada, álcool e água. Aí, quando a pessoa sai do boletim de ocorrência, 90% não tem para onde ir, ou mais. A gente encaminha para as casas de passagem ou casas por tempo indeterminado. Como essa mulher chega nessa casa de passagem ou casa por tempo indeterminado? É outro pênalti. Então, é aí que eu preciso das voluntárias. A gente faz isso com a força da fé. Não existe dinheiro, não existe doação. Eu quero doar para você, Renata, você não vai doar. Eu nunca usei R$1 de dinheiro público. Eu vou te dar, então eu vou te patrocinar. Não quero patrocínio. Porque não adianta. Eu queria provar para a sociedade que dá para fazer tudo, não com politicagem, mas que dá para fazer tudo de modo, sendo que política é importante. Eu não me abstenho. Não, é aquela mulher que fala de dinheiro, que fala de economia, que fala de tudo. Eu acho que a gente, mulher, tem que falar de tudo e tem que ter consciência de tudo. Mas eu queria provar que dá para fazer, que o governo é irresponsável, inconsequente com as mulheres, que dá para fazer. Nosso último governador prometeu 60 delegacias da mulher e eu estava trabalhando ali. Eu já sabia. Ele prometeu 60 delegacias. Ele prometeu 40 delegacias. Ele não entregou 10, 11. E não é incompetência de quem está dentro da delegacia. Tanto que muitas vítimas falam, eu fui para a delegacia, mas eu não me senti muito bem atendida, etc e tal. As delegacias fazem o melhor. Elas não têm impressora, elas não têm tinta de impressora, elas não têm água, elas não têm copinho, muitas vezes elas não têm o básico para trabalhar. E aquele... Nem o treinamento que seria o ideal para lidar com essas situações. Porque ninguém quer trabalhar na delegacia da mulher. Prefere as delegacias normais. Porque para fazer o boletim de ocorrência de uma mulher, você leva 6 vezes o tempo de fazer um boletim de furto de carro.